Salve noturnos! Sou Rosiane e vou contar a incrível história de Antônio. Antes queria pedir, se vocês gostam do canal, se inscrevam, curtam, ativem o sininho, comentem. Vamos fazer esse canal crescer. Ele é feito com muito carinho. Se vocês têm algum relato, mandem para mim. 021 99 059 1666. Estou esperando. Gratidão. Conheço essa história desde que nasci. Minha família, tanto a do meu pai quanto a da minha mãe, é do Mato Grosso do Sul. E na família do meu pai, no ano de 1919, tinha um rapaz chamado Antônio. Ele era o sexto filho de 14 irmãos. Antônio, em 1919, estava com 17 anos e, assim como seus irmãos, trabalhavam no campo junto com o pai. Eles tinham um pequeno sítio de onde tiravam o seu sustento. Os mais velhos da família contam que um dia, naquele mesmo ano, Antônio estava indo buscar o almoço em casa. Era por volta do meio-dia. Calculava-se, já que não possuíam relógios. Ele sempre ia buscar o almoço para o pai e os irmãos. A mãe e os filhos menores ficavam em casa. Então ele saía da roça, ia até a casa, pegava as marmitas, incluindo a sua, e voltava para comer com o pai e os irmãos. E assim foi nesse dia. Só que o tempo foi passando e nada do Antônio voltar. Então o pai pediu para um dos filhos ir até em casa ver o porquê do rapaz não ter voltado. Valdemar, um dos irmãos, vai até a casa e a mãe diz que Antônio veio, buscou as marmitas e voltou, como sempre fazia. O irmão então volta, fazendo o mesmo caminho. Ele acha uma das sandálias do irmão, chama então por ele e nada. Quando o pai e os outros irmãos ficam sabendo do sumiço do Antônio, rapidamente todos começam a procurá-lo, mas não o encontram. Antônio havia sumido no caminho entre sua casa e a roça, onde trabalhava. Naquela época, não se tinha muito recursos e nem polícia. Investigação, nem pensar. Ninguém pensou em crime, pois Antônio era um menino bom. Sua família era trabalhadora e honesta. Durante 5 dias, eles procuraram por Antônio, que parecia ter sumido, como por encanto. No final do 5º dia, por volta das 10 horas da noite, todos já estavam dormindo, quando uma batida forte na porta acorda todos. O pai, armado com um enorme facão, abre a porta e todos ficam surpresos e felizes, pois Antônio estava parado na porta. Vestia a mesma roupa que usava quando sumiu, mas não parecia sujo. Não estava machucado, apenas um pouco desorientado. Todos então começaram ao mesmo tempo perguntar onde ele estava durante todo aquele tempo. Antônio olhava para todos com um semblante espantado, como se não estivesse entendendo nada do que estava acontecendo. Logo sua mãe, percebendo que o filho não estava normal, o colocou sentado e pediu para seu irmão pegar água para ele. A mãe pediu para todos se acalmarem e perguntou ao filho onde ele estava. Antônio calmamente pediu desculpas à mãe por ter se atrasado
Disse que foi buscar as marmitas e no caminho sentiu um sono muito forte. Então parou embaixo de uma enorme mangueira, colocou as marmitas ao seu lado e resolveu descansar só um pouquinho, mas tinha dormido muito, pois quando acordou era noite e as marmitas não estavam lá. Então ele foi para casa, achando que os irmãos, quando viu que ele estava dormindo, ao invés de ter levado as marmitas para o almoço, deixaram ele lá, como forma de castigo. Então sua mãe lhe disse que ele não estava dormindo embaixo de árvore nenhuma, que ele estava sumido há 5 dias. Antônio riu, achando que a mãe estava brincando. Mas quando seu pai e seus irmãos falaram a mesma coisa, ele não soube responder. Ficou confuso, foi para o quarto dormir, deixando todos sem saber o que entender de tudo aquilo. Na manhã seguinte, por volta das 5 da manhã, o pai acorda para trabalhar e vê Antônio na janela. Ele parecia disperso, olhando para o infinito. Então vira para o pai e diz que se lembrou do que tinha acontecido. Antônio conta ao pai que quando voltava para a roça com as marmitas, foi na mesma direção que conhecia. Só que em um momento ele estava no lugar de sempre, no outro estava em uma espécie de cidade muito clara. Então, um homem muito alto, louro, com olhos azuis, cabelos compridos, veio em sua direção. Ele usava uma espécie de túnica azul. Esse homem o pegou pela mão e o levou em direção a um prédio todo branco que ficava no centro da cidade. Antônio disse que a cidade era muito clara, muito limpa. Todas as pessoas eram exatamente iguais ao homem que estava com ele. Antônio não sentiu medo, apenas achava que havia entrado por engano em alguma parte da mata e foi parar em alguma cidade que não conhecia. Mas nada ali comparava com algo que ele já tinha visto. O homem o levou para esse lugar e ele disse que parecia uma espécie de quartel. O homem então explicou a ele que eles estavam na cidade chamada Unac. Mas confesso que não sei se esse é realmente o nome, pois se passou mais de 100 anos e com o passar do tempo, as histórias vão sempre sendo aumentadas ou diminuídas. Antônio falou para o pai que naquela cidade não existia lampião. Naquela época, 1919, eles usavam lampião. Ele disse que era tudo iluminado com a luz do sol. Antônio não sabia o que era carro. Então ele tentou explicar ao pai que naquela cidade, aquela gente se locomovia dentro de uma caixa elétrica. Ele estava falando de carro elétrico, só que não sabia o que era. Então descrevia do seu jeito. Ele disse que todos usavam uma coisa pequena que servia para falar uns com os outros à distância, e que eles usavam essa coisa nos bolsos das calças. Ele falava do celular. Isso em 1919. Ele disse que a Terra era azul, muito antes do Gagarin. Ele falou de computador, de foguete. Disse que o homem louro já tinha ido até na Lua. Gente, isso em 1919. Tudo que ele falava ainda não existia, então ele não sabia explicar. Antônio falava para todo mundo o que tinha visto e onde tinha ido,
e com o tempo virou chacota do lugar. Era chamado de louquinho. Riam dele, humilhavam. Ele passou a não querer mais sair de casa, mas nunca mudou uma palavra sequer de tudo que falou e viu. Um dia, Antônio se levantou às 4 da manhã, foi até seu pai, deu um beijo em seu rosto, foi até sua mãe, beijou cada irmão e quando estava saindo, Valdemar, seu irmão, acorda e pergunta para onde ele está indo. Então Antônio abraça o irmão e fala que vai para outra dimensão e que não vai voltar mais, mas que vai sempre estar perto deles. Valdemar, influenciado por todos que diziam que Antônio estava maluco, não ligou e foi dormir. Antônio saiu e nunca mais voltou. Essa história está na minha família há muitas gerações. Todos conhecem a incrível história do Antônio, um menino de 17 anos que um dia sumiu por 5 dias. Voltou falando de carros elétricos, energia solar, telefones celulares, foguete, viagem espacial. Ele começou a falar sobre tudo isso. Falava em videochamada, como se tem hoje, em bomba nuclear. Enfim, ele falava sobre tudo isso, só que não sabia o nome dessas coisas. Então ele falava do seu jeito. Só se conseguiu entender tudo quando essas coisas realmente começaram a existir. Antônio sumiu em 1919, com apenas 17 anos. Até sumir, ele jamais mudou uma palavra sequer do que viu. No início, todos o chamavam louco, mas com o passar dos anos e as coisas acontecendo, todos não tiveram mais dúvida. Na nossa família, todos acham que o Antônio foi abduzido, mas eu, em particular, acho que ele entrou em outra dimensão, pois como ele conta, não parece abdução, mas vai saber, né? Essa história é um marco na nossa família. Antônio é muito famoso entre nós, e seja lá o que ele tenha visto ou aonde ele tenha ido, para mim e toda a minha família, essa é uma história sobrenatural. Gratidão. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Tchau, noturnos.